as viaturas de polícia chegam ao Tribunal de Justiça, e rapidamente os jornalistas cercam os veículos para tomarem declarações de Nedim. Nedim é escoltado pelos policiais até o tribunal e os jornalistas lhe perguntam se não há nada a declarar sobre o caso envolvendo a facada de Seniz. Nedim permanece em silêncio diante dos profissionais, e Seren aparece para desejar sorte ao marido. Seren diz acreditar na absolvição e na inocência de Nedim. Sen e Dama observam de longe Nedim entrar no tribunal cercado de policiais e jornalistas, expressando indignação e sede de justiça pelo atentado que Seniz sofreu. Os repórteres perguntam a Seren se são verdade os rumores sobre as evidências que apontam Nedim como culpado, e Seren afirma que o marido foi vítima de uma armadilha. Seren declara que Nedim é inocente e deixa os jornalistas falando sozinhos. Seren pergunta ao advogado sobre os procedimentos que vão ocorrer no julgamento de Nedim, e ele acredita que o rapaz irá à júri popular. O advogado garante que fará tudo o que estiver a seu alcance e Seren exige que ele faça mais do que isso, pois a situação de Nedim vai mais além do que um caso judicial. Seren garante que os Karaçai perderão e ela e Nedim sairão vitoriosos. Dama e Sen conversam com a advogada de Seniz, e ela afirma que não há escapatória para Nedim da condenação. Dama deseja que Nedim apodreça na cadeia. Seren se aproxima de Dama e Sen e os provoca, aproveitando para também ofender Seniz. Dama se enfurece e tenta partir para cima de Seren, mas Sen impede sua irmã. Seren pergunta por Aga e diz que ele também perderá com a absolvição de Nedim. Aga surge com seus seguranças, deixando Seren perplexa. Os advogados e a família Karaçai entram no tribunal, acomodando-se para assistirem ao julgamento de Nedim. Doutora Oya também entra no tribunal, demonstrando estar apreensiva por Nedim. Nedim é conduzido pelos policiais ao banco dos réus, enquanto todos o encaram com expressões mistas. O juiz convoca Nedim e os advogados de defesa e acusação para dar início ao julgamento. A advogada de acusação inicia seu depoimento, apresentando Seniz como a figura materna de Nedim durante toda a vida. Ela relata que Nedim teve uma discussão com Seniz no quarto de hotel, e, impaciente, a esfaqueou e a abandonou na cena do crime. Semri e Oya ficam indignadas com o depoimento da advogada. A advogada diz que Nedim sente pânico por estar sendo confrontado, e que seu ódio por Seniz é evidente. Seren se enfurece e interrompe o depoimento, alegando que Nedim agiu normalmente durante todo o tempo e que ninguém sabe o que Seniz armou em sua visita ao hotel. O juiz interrompe Seren, dizendo que ela não pode depor sem ser convocada. A advogada de acusação convoca uma testemunha presente no momento em que Nedim esteve no hotel. A testemunha relata que viu Seniz estirada no chão dos corredores, envolta em uma poça de sangue, e que chamou por Nedim durante todo o tempo em que esteve consciente. Seren fica furiosa com o depoimento da testemunha. Outra testemunha depõe contra Nedim, alegando que no dia em que Seniz foi esfaqueada, Nedim apareceu no hotel procurando pela ruiva. A testemunha diz que viu Nedim sair rapidamente do hotel, demonstrando nervosismo. A advogada de acusação afirma que Nedim é culpado pelo atentado por conta da obviedade das evidências apresentadas, além do sangue encontrado em Seniz coincidir com o sangue coletado nas mãos de Nedim. A advogada exige que Nedim seja preso por vários anos de prisão por tentativa de homicídio contra Seniz. Seren torna a interromper o depoimento da advogada, chamando-a de mentirosa. O juiz dá um ultimato a Seren, garantindo que pedirá que ela se retire do tribunal caso torne a interromper os depoimentos. O advogado de defesa de Nedim depõe, alegando que foi Seniz quem tentou acabar com Nedim no quarto do hotel com um punhal. O advogado relata que Seniz ligou para Nedim, convocando-o até o local do crime e manipulando-o para que fosse lhe encontrar. O advogado de Nedim ainda afirma que as ligações recebidas de Seniz, presentes no celular de Nedim, configuram como evidências contra a ruiva. O advogado alega que Nedim não queria encontrar Seniz, mas que ela insistiu em sua presença. A defesa de Nedim ainda explica que as digitais de Nedim realmente estavam no punhal, devido ao fato de que o rapaz entrou em luta corporal com Seniz para tomar a arma de sua mão, e que as impressões digitais não comprovam nada. O advogado relembra que Seniz foi expulsa de casa por Nedim, e decidiu se vingar difamando Nedim. O juiz pergunta se há alguma testemunha ocular que comprove a briga entre Seniz e Nedim, e o advogado diz que não. O juiz interrompe a defesa de Nedim e pergunta se o acusado tem algo a declarar. Nedim olha fixamente para Aga, que espera uma resposta do sobrinho. Nedim fica nervoso e diz que não há nada a declarar. Aga e Seren se frustram com a resposta de Nedim. O juiz pergunta se Nedim se declara culpado,
e o rapaz começa a tremer de nervoso e a balbuciar. O advogado afirma que Nedim é incapaz de se manifestar por problemas emocionais e traumas psicológicos envolvendo seu passado, pois é inconcebível para ele que Senis tenha sido tão horrível com ele mesmo a considerando como uma mãe. A defesa de Nedim exige que Nedim seja liberado para responder ao crime em liberdade, na condição de vítima e em decorrência aos abusos que sofreu nas mãos de Senis ao longo dos anos. Seren e Semri ficam apreensivos pelo veredito. O juiz anuncia o veredito, e todos os presentes se levantam para escutar. O juiz declara que Nedim será condenado a 13 anos de prisão pela tentativa de homicídio contra Senis, porém, sua sentença é interrompida com a entrada de uma testemunha surpresa. O oficial de justiça anuncia a entrada de Senis no tribunal, surpreendendo a todos os presentes. Nedim não entende a presença de Senis no local, que pede perdão pelo tumulto ao juiz. Seren desconfia que Senis está tramando algo novo, e a doutora Oya se coloca confiante de que Senis pode liberar Nedim da culpa. Senis diz que sua consciência é incapaz de ficar tranquila caso ela não pudesse depor. O juiz pede que Senis comece a depor, e ela relata sobre sua convivência com Nedim desde que ele era uma criança e ficou órfão. Senis diz que sempre tentou ser como uma mãe para Nedim e que tentou protegê-lo, mas que realmente cometeu erros com o rapaz. Nedim se irrita com o fingimento de Senis. Senis diz que Nedim também é seu filho, tal como Sen, e o rapaz fica cada vez mais furioso a cada nova palavra proferida por Senis. Senis dissimula e diz estar sofrendo ao ver Nedim ser acusado como suspeito de seu atentado. Todos os presentes no tribunal ficam sem entender as declarações de Senis, que tenta defender Nedim. Senis declara que a facada que sofreu foi um acidente, e que por ser seu filho, Nedim seria incapaz de tentar matá-la. Seren fica incrédula com Senis, tentando reverter a situação de Nedim. Senis declara que retirará a denúncia contra Nedim. O juiz tenta entender a contradição de Senis, e ela olha fixamente para a doutora Oya, que lhe faz um sinal com a cabeça. Senis afirma que não acusará Nedim, e que ele é inocente em relação ao seu atentado. Nedim fica desconfiado das intenções de Senis, e Dama e Sen ficam revoltados com o depoimento de sua mãe. O juiz reelabora o veredito, e com base no depoimento de Senis, Nedim é inocentado sob pagamento de fiança. Semri vibra com a sentença, e Seren afirma que Senis é uma idiota. Dama e Sen permanecem incrédulos com Senis. Dama se revolta com a decisão de Senis em inocentar Nedim, e ela pede que sua filha se cale. Senis diz que inocentou Nedim pensando em Aga, e que não quer incomodá-lo mais. Sen fica desacreditado com as intenções de Senis. Aga surge e se aproxima de Senis, dizendo estar alegre em vê-la. Aga manifesta sua surpresa com o movimento de Senis, e ela lhe diz que escolheu perdoar o sobrinho por vê-lo como um menino. Dama garante que será incapaz de perdoar o primo. Nedim e Seren saem vitoriosos do tribunal. Ao ver Senis, Nedim decide se afastar, mas Seren fica e é sarcástica com a decisão de Senis em inocentar seu marido. Seren diz que apesar de Senis querer fingir benevolência, ela e Nedim a conhecem muito bem. Dama se irrita com Seren e pergunta o que ela quer dizer com isso, e Seren diz que Senis está fingindo apenas com o objetivo de limpar sua imagem com Aga e voltar a viver na mansão. Seren questiona qual será a próxima decisão a ser tomada, no caso, se Senis será perdoada e voltará a viver por pena na mansão. Senis garante que não voltará à mansão, deixando Dama e Sen chocados. Senis é firme e diz que não voltará, sendo capaz de cuidar de si mesma longe do lar da família Karasai. Senis diz que sua decisão será melhor para todos, e Seren volta a debochar de seu fingimento. Seren se afasta e acompanha Nedim até a saída do Tribunal de Justiça. Decepcionada, Semri observa a proximidade de Seren e Nedim com tristeza. Aga pede que Senis possa ficar pelo menos no hotel da família, e ele concorda. Seren diz a Nedim que tudo não passou de um fingimento da parte de Senis no tribunal, e que Aga acreditou em todas as palavras da ruiva. Seren diz estar feliz com a absolvição de Nedim, e o rapaz pede ao motorista que estacione o carro em frente a uma praça. Seren questiona o que Nedim irá fazer, e ele diz que irá espairecer a mente no local. Nedim sai do carro e decide ficar sozinho na praça, deixando Seren irritada. Um táxi estaciona em frente ao hotel da família Karasai, e em seguida, Semri desce do veículo. Semri diz estar desconfiada dos planos de Senis, mas que fará de tudo para descobri-los. Semri entra no hotel à procura de Senis, mas no mesmo momento, a doutora Oya caminha em direção à suíte da ruiva.
Oia bate na porta do quarto e Senis atende, descontente com a visita da médica. Oia e Senis se encaram de forma imponente. Doutora Oia recorda da conversa que teve com Senis no quarto de hospital, na qual exigiu que Senis fosse ao tribunal retirar a queixa contra Nedim. No flashback, Senis fica confusa com a ordem da médica e tenta expulsá-la do quarto, mas Oia confronta e diz saber da armadilha que ela plantou para prejudicar Nedim mais uma vez. Oia diz que fará de tudo para impedir novas armações de Senis, e ela questiona o que ela fará para impedi-la. Oia diz que caso Senis não pare, irá contar a Aga que ela e seu falecido cunhado tinham um caso. Senis fica perplexa com a chantagem de Oia, que garante ser capaz de detalhar todo o seu romance com o cunhado caso não retire a queixa contra Nedim. De volta ao momento atual, Senis pergunta o que Oia faz no hotel se ela já retirou a queixa contra Nedim. Semri surge no local e surpreende a conversa de Senis e Oia, a qual ouve escondida. Oia diz a Senis que ela ainda não fez tudo o que deveria, e que só a deixará em paz quando consiga libertar Nedim de suas garras. Senis chantageia Oia com seu passado, e ela diz não se importar, retribuindo com uma ameaça de revelar o caso de Senis e o pai de Nedim. Semri fica perplexa ao descobrir a informação sobre o passado de Senis. Oia completa a revelação ao ameaçar contar para Aga que Nedim foi dopado durante anos para evitar que esse segredo viesse à tona. Apavorada com as revelações que escutou, Semri deixa o local de forma apressada, sem que Senis ou Oia notem sua presença. Oia exige que Senis e Sen se afastem de Nedim. Semri se desespera ao apertar os botões dos elevadores, desejando sair dali sem ser descoberta. Senis afirma a Oia que ela até pode se afastar de Nedim, mas que Sen não fará porque os dois estão unidos pela guerra sem fim entre eles. Senis questiona os motivos de Oia utilizar de sua relação profissional com Nedim em benefício próprio. Oia se nega a responder e torna a exigir que Senis e Sen se afastem de Nedim, caso ela deseje que seu segredo seja preservado. Semri consegue fugir do local através do elevador. Senis expulsa Oia de seu quarto, e a médica diz que ela e Senis estão entendidas. Oia deixa o local, e ao fechar a porta de seu quarto, Senis se enfurece. Semri deixa o hotel de forma apressada, ainda perplexa com o que acaba de descobrir. Oia também se prepara para deixar o hotel, refletindo no elevador as palavras que Senis lhe disse sobre a relação entre Nedim e Sen. Sen percebe que a doutora Oia está deixando o hotel e estranha sua presença ali. Do lado de fora do hotel, Oia liga para Nadi e diz que precisa analisar o DNA de Sen. Oia entra em um carro e deixa o hotel. Sen pega um cartão com um dos recepcionistas e entra em um elevador. Na praça onde está, Nedim recorda as duras palavras ditas por Senis no dia em que ela sofreu uma facada no quarto do hotel. Nedim recorda os momentos difíceis do período em que esteve preso, ativando sua instabilidade emocional. O rapaz fica mais nervoso ainda ao relembrar o momento em que Aga duvidou de sua inocência, gritando em meio à praça que não apunhalou Senis. Nedim grita desesperadamente, afirmando sua inocência. Em seu carro, Aga avista Nedim parado em meio a uma praça e pede que seus homens estacionem e o esperem próximo dali. Aga desce de seu carro e se aproxima de Nedim, que encara reflexivo o lago de Istambul. Aga inicia uma conversa com Nedim, que diz não pensar com clareza sobre se calar. Nedim diz que se calou durante anos apenas para preservar Aga, mas que agora ele é responsável por colapsar seu mundo. Aga se revolta e diz que em todo momento se preocupou com Nedim e não com Senis. Aga diz que queria saber da boca de Nedim a verdade e o rapaz o rebate, dizendo que seu tio duvidou de sua inocência. Aga pergunta se Nedim não dirá a verdade e ele confirma, dizendo que o que aconteceu já está feito. Aga diz que Nedim não pode se portar assim, e que seu silêncio fez com que a acusação de tentativa de homicídio se fortalecesse. Aga diz que não tem como defender Nedim se ele lhe deu as costas no momento em que queria saber a verdade sobre as evidências encontradas no hotel. Aga questiona se Nedim não confia nele, e ele explode com o tio, dizendo que se Aga estivesse em seu lugar, ele não hesitaria em lhe defender de todos. Nedim declara guerra contra Aga e diz que não sabe os rumos que esta batalha poderá tomar, mas que ela foi iniciada pelo tio. Aga fica surpreso com as palavras de Nedim. Em seu quarto, Senis questiona a si mesmo os motivos pelos quais Nedim é tão importante para Oia. Senis ouve batidas na porta de seu quarto, e ao atendê-la, se depara com Sen. Sen entra no quarto de Senis e ela garante ao filho que está bem em relação à recuperação da facada. Senis percebe que Sen não está bem, e o rapaz diz que quem importa no momento é sua mãe.
Sem confronta o fato de Senis ter se recuperado tão rapidamente e ter ido depor de forma tão decidida no tribunal. Sem diz não acreditar na cena que Senis armou no tribunal, e ela rebate, dizendo que fez tudo pelo bem-estar de Aga. Sem afirma que Senis está armando um novo plano, e ela dissimula ao dizer que perdoou Nedim por acreditar que era necessário para Aga. Sem pede a Senis que pare de fingir e que não proteja Nedim de seu crime, apesar de que ela esteja tirando proveito da situação. Senis se ofende com as acusações de Sem, e ele lhe diz que não dará mais ouvidos às suas mentiras e muito menos apoio aos seus planos. Sem pede que Senis pare de envolvê-lo em seus truques e se retira do quarto. Senis fica inconformada com o posicionamento de Sem. Semri permanece em estado de choque ao descobrir mais maldades de Senis e desfere ofensas contra a sogra. Semri diz que Senis destruiu as vidas de Nedim e Sem apenas para encobrir seus pecados. Semri liga para a doutora Oya e marca um encontro com a médica em seu consultório. Na recepção do hotel, Sem liga para sua secretária e pede o endereço da clínica da doutora Oya. Sem garante que irá descobrir as tramóias de Senis através de Oya. Aga rebate as acusações de Nedim, dizendo que expulsou Senis de casa pensando no bem de seu sobrinho, e que Nedim não pensou nele quando decidiu visitá-la no hotel. Aga questiona os motivos de Nedim, que permanece em silêncio. Aga se enfurece mais uma vez com o silêncio de seu sobrinho e o repreende por ter dado plenos poderes a Seren para atuar como representante de suas ações na empresa. Nedim diz que foi sua iniciativa nomear Seren como sua representante enquanto estava detido. Aga lamenta pelo caminho que Nedim optou por seguir, e o rapaz o responde dizendo que sua bondade acabou, bem como a relação familiar dos dois. Nedim diz que Aga e ele agora estão em lados opostos. Sozinho, Aga se decepciona com o comportamento hostil de Nedim, prometendo a si mesmo encontrar uma forma de resolver este problema. Semri entra apressada na clínica de Oya e pergunta sobre a médica para a secretária. A secretária diz que irá anunciar a chegada de Semri. Ao telefone, Nadi diz a Oya que preparou tudo para o exame de DNA, mas que necessita das amostras de Aga e Sem. Oya declara que esse exame precisa ser realizado de forma urgente. A secretária entra no consultório de Oya e anuncia a chegada de Semri. Semri entra no consultório de Oya, e a médica diz que precisa conversar com a moça. Semri questiona o que Oya deseja conversar, e a psiquiatra diz que Nedim está se prejudicando pelo ódio que está cultivando após se casar com Seren. Oya diz que aconselhou Nedim a não se divorciar a princípio, mas que agora ele necessita tomar esta atitude. Oya ainda afirma que há uma possibilidade de que Nedim e Sem se reconciliem, a menos que Semri continue no caminho de ambos. Semri diz que procurou Oya para falar sobre a situação que Nedim presenciou quando era criança, deixando a médica surpresa. Ela diz que não descobriu essas informações através de Nedim. Sem chega à clínica de doutora Oya e pede à secretária que a médica o atenda. A secretária informa que Oya está atendendo uma paciente no momento, mas que logo poderá atendê-lo. Ao reconhecer que o rapaz se trata de Sem, a secretária pede desculpas e informa que Semri está no consultório de Oya, deixando-o surpreso. Semri revela que descobriu o segredo de Senis através da conversa que ela e Oya tiveram no hotel. A secretária entra no consultório de Oya e informa que Sem está à sua espera, deixando a médica e Semri surpresas com a visita. Semri desconversa e interrompe o assunto sobre o segredo de Senis. Semri diz que irá embora, mas Sem pede que sua esposa espere porque ele também ficará. No hotel, Senis liga para uma informante e pede que ela volte a buscar detalhes sobre o passado da doutora Oya. Semri se explica sobre sua visita a Oya para Sem, dizendo que procurou ajuda para lidar com Nedim neste momento delicado que o rapaz está enfrentando, mas que a médica está ocupada demais para atendê-la. Semri pede que ela e Sem voltem para casa, mas Sem revela que viu Oya no hotel onde Senis está hospedada. Sem questiona se a conversa que Oya teve com Senis envolve os motivos pelos quais sua mãe retirou a denúncia contra Nedim. Oya se justifica dizendo que Nedim é seu paciente e que tudo que se refere a ele lhe preocupa. Oya questiona se ele não acha normal que ela também se faça presente nos detalhes da prisão de Nedim, e diz que Senis também está passando por um momento difícil. Oya diz que foi atrás de Senis para oferecer informações que possam ajudá-la, questionando a surpresa do rapaz. Semri tenta fazer com que ela e Sem deixem o consultório. Oya convida Sem para uma sessão de terapia, e Semri diz à médica que este não é momento para tal. Oya rebate dizendo que a família Caraça está passando por um momento difícil,
e que essa é a oportunidade ideal para que Sam possa ser atendido por ela. Semri deixa o consultório em silêncio, e Oya dá início à sessão com Sam.